passou por aquele tipo de situação em que o professor te explica um assunto e você não entende nada? Parece que ele está falando grego. Pois é, eu já passei por isso. E sabe por que isso acontece? Porque muitas vezes os professores, eles não traduzem um assunto pra gente. E quando eu estou falando de inglês, por exemplo, eu não estou me referindo a traduzir do inglês para o português, de trazer o significado das palavras. Eu estou falando de uma tradução de comunicação, de forma de passar o conhecimento. Por exemplo, se o professor te explica um assunto que para ele é óbvio, muitas vezes ele vai explicar de uma forma óbvia. E aí o que acontece? Você não entende, porque você não sabe o assunto. Então, o que é óbvio para o professor não é óbvio para você. Então, aí o professor, o que ele precisa fazer para você entender aquele assunto? Ele precisa explicar de uma forma que você entenda na sua linguagem. Ou seja, eu estou te falando que a tradução que você tem que fazer é pegar algo que é óbvio para você, mas entender que não é óbvio para os outros e explicar de um jeito que alcance a mente daquela pessoa. Alcance uma mente que é leiga, que é crua de conhecimento. Então, você precisa pegar o que é complexo, mas que para você parece simples, mas não é, pegar isso e transformar na linguagem que aquela pessoa consiga entender. A forma de passar isso tem que ser mais simples. Então, isso vale não só para quem é professor, como para você, que é uma pessoa comum. Porque muitas vezes, se você sabe fazer um bolo, por exemplo, e vai ensinar alguém a fazer bolo, é muito comum que você ensine de um jeito muito óbvio, mas para a pessoa não é óbvio. Então, você tem que explicar. Olha, fulano, você tem que colocar fermento, porque o fermento faz crescer o bolo. Se você não colocar fermento, o seu bolo vai ficar pequenininho. E você precisa dizer essas coisas simples, porque a pessoa não sabe fazer bolo. Então, para ela não é óbvio. Entendeu? Então, resumindo, mudar o inglês não vai tornar ele mais fácil para você aprender. O que você tem que mudar é você mesmo. É a forma com que você estuda, os métodos que você usa para estudar e os métodos que você usa para ensinar. Se você é um professor, se você é um educador, por exemplo. Então, pense nisso. Reflita sobre quais formas você está usando para estudar e para ensinar. Se você observar isso e tentar mudar, tenho certeza que você vai aprender inglês. E isso vale para tudo na vida, minha gente. Então, por exemplo, eu trabalhei durante algum tempo numa instituição financeira. E aí, quando eu estava conversando, atendendo um cliente, eu tinha que explicar para ele como que ia funcionar o contrato dele com o banco. E aí, existe um tipo de contrato que chama refinanciamento. Refinanciamento de contrato. Refinanciar o contrato. E aí, se um cliente não entendia nada de banco, e eu falasse para ele, cliente, a gente vai fazer um refinanciamento do seu contrato. Ele não ia entender nada, porque ele não sabe nem o que é refinanciamento, muito menos um refinanciamento de contrato de banco. E o que é isso? Basicamente, fazer o contrato de novo. Então, se eu mudasse a forma como que eu dissesse isso para o cliente, ele ia me entender. Então, quando você analisa, você pensa no outro, eu acredito que quando você vai ensinar uma coisa para alguém, você tem que, de fato, olhar para o outro e menos para o seu umbigo, porque o que você sabe não é o que o outro sabe. Então, se você chegou até aqui, você está preparado para ensinar algo para alguém e esse alguém entender você.